Dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas gostaria de agradecer a sua presença e a sua vontade de estar aqui, trocando comigo um pouco. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Victor Hugo de Souza, sou estudante de graduação do curso de História da Arte pela Unifesp, e essa troca vai se embasar um pouco na escultura do Flávio Cerqueira, chamada Uma Palavra que Não Seja Esperar. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a professora Caroline e a turma da onde partiu esses processos de pesquisa, que foi a UC, um estudo decolonial de arte no Brasil. E também gostaria de agradecer aos autores e intelectuais aos quais eu me ancoro para fazer esse trabalho e que são referências para mim de intelectualidade fora e dentro da universidade, de luta e de propositores de mundos para além desse mundo colonizado. Então aqui fica o meu agradecimento a Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Nilma Lino Gomes e Kabengele Munanga. Muito obrigado. A nossa apresentação começa com essa escultura já dita do artista, do ano de 2018, e me interessa pensar ela em diálogo com o espaço onde ela reside hoje, que é a Universidade do Kansas. Acho importante marcar que essa não é uma análise sobre a obra, eu não pretendo dar conta dela no que seria um total dela, mas penso ela em diálogo com outras imagens também. Flávio Cerqueira é um artista, é escultor, contador de histórias, é graduado e mestre em artes visuais pela Unesp e é um artista negro de origem periférica com um trabalho reconhecido dentro do sistema da arte contemporânea, nacional e internacional. Pretendo não me manter tanto nos slides por uma questão de tempo, mas fiquem à vontade para pausar o vídeo e ler as coisas que estão nele que são suficientemente importantes para que a gente consiga fazer essa troca de um jeito bem legal. Parto de algumas reflexões de início, acho que é importante marcar que o meu interesse não é somente enquanto obra de arte, pela escultura, mas enquanto imagem. E também me pergunto se essa produção visual é decolonial. Nessa conversa entre algumas imagens, que são imagens inseridas ou não dentro da historiografia da arte brasileira, mas que está de fato permeada na cultura visual, penso que não estou preocupado em lidar com uma linha temporal, uma linha cronológica entre elas, mas pensando os elementos e a visualidade. Nessa primeira conversa, eu penso um pouco, vou me ater um pouco na descrição da escultura do Flávio, mas é importante marcar que o principal interesse aqui é como o livro é disposto e como ele se aproxima muito da compreensão de uma educação tradicional, de uma educação hegemônica, e do saber, né? Do dito saber, em maiúsculo e que deve ser aprendido. A escultura do Flávio, ela é uma escultura de bronze de 1,76 m, se não me engano. É uma menina com trajes profundamente simples, uma camisa, uma saia, um sapato. Ela tem um total de 14 livros sobre sua cabeça, em postura ereta, não demonstra abalo expressivo algum com relação a carregar esses livros. Acho que é importante marcar essas coisas. E a escultura, devido às suas limitações também, congela um gesto, que é um gesto de caminhar, né? Ou seja, ela caminha com esses 14 livros sobre a cabeça. Pensando nessas questões já ditas anteriormente, eu penso sobre a noção de inteligência e não inteligência e me pergunto, faço essa pergunta para a escultura, se ela é dominada por forças coloniais, entendendo esse saber hegemônico como colonial também, né? Por desconsiderar outros saberes múltiplos. Com isso, eu trago as noções de corpo regulado e corpo emancipado oferecidas pela Nilma Lino Gomes no livro Movimento Negro Educador, para pensar isso, e percebo que a obra não está sendo dominada, e sim que ela tensiona justamente o corpo negro
e esse saber, esse livro, essa cultura erudita. Parto na sequência para pensar justamente a construção de gênero, que até então eu não havia feito e que achava importante fazer, justamente para sair de um lugar que é o lugar de biologizar o corpo. A escultura mostra para a gente um volume aqui que indica a presença de seios e tem a saia, que são comumente vinculadas ao sexo feminino, ao gênero feminino, melhor dizendo, mas eu só vinculo essa escultura ao gênero feminino pelo diálogo com a fotografia do século XIX, que tem o título de Duas Mulheres Negras Posando em Estúdio. Aqui eu resgato esse gesto de colocar e carregar coisas na cabeça, que no século XIX é muito vinculado ao trabalho, a uma habilidade essencializante da mulher negra e que o Flávio desmonta e remonta de maneira excepcional aqui. Também vejo que é urgente descolonizar alguns debates que estavam presentes nas imagens do século XX também, e que atravessam o nosso tempo, com a noção de mestiço e a construção do sistema racial brasileiro. E, de novo, aqui a gente vive um processo de apagamento da identidade negra e a vinculação desse corpo que é dito mestiço a uma geografia das fazendas. De novo, o trabalho, né? Essa essencialização. Aqui eu me ancoro também no Munanga, que cita o Clóvis Moura, numa junção de 136 cores que são elencadas a partir do censo de 1980 do IBGE, em que o Clóvis Moura elenca a partir das pessoas ditas não brancas. A nossa quarta conversa é através de um diálogo entre uma obra do Robinho Santana, do ano de 2020, e o título dessa obra é Retomada. E aí eu penso a resposta com relação ao título da obra do Flávio, né? Uma palavra que não seja esperar. Quais palavras são essas? Elas estão escritas no slide. E também penso, de novo, a disposição dos elementos, né? E como a cabeça é um elemento recorrente a ser trabalhado, assim. E ambas as situações aqui, a gente vê a presença de elementos que se remetem à educação, assim, de maneira muito forte. Apesar da figura do Robinho Santana se mostrar mais anônima do que a do Flávio Cerqueira. Também vejo aqui, em uma questão formal, a presença do elemento de cores, né? Das cores que me remetem à bandeira da União Africana, por exemplo, na obra do Robinho Santana. Então, o que é esse lembrar, esse imaginar, esse retomar, no final das contas, né? Para além de um saber tradicional e hegemônico. O que fica para mim da produção do Flávio Cerqueira, dessa escultura, é que ela carrega o resultado de um encontro, né? Um encontro entre esse sujeito negro que se emancipa ou que tenta se emancipar e que enfrenta também uma cultura erudita que se impõe sobre ele, mas que mesmo assim essa escultura ainda consegue tensionar, ela consegue ainda resistir também a isso, né? É como se ela aprendesse com isso e ressignificasse também, e trouxesse para si e para suas próprias referências essa cultura do livro. Agradeço a presença de todos que conseguiram e gostaram e ficaram até o final. Deixo aqui as referências bibliográficas e as imagens por aparição. Muito obrigado.